Você já bateu ponto para algum colega de trabalho, furou fila, estacionou seu carro em vaga que não podia? Não, bater ponto não, mas acredito que já furei fila. Você já parou em vaga de gestante, idoso, algo parecido? Já, Você costuma colar na prova? sim. Poderia considerar essas atitudes como pequenos atos de corrupção? Com certeza, todos eles, assim como TV a cabo clandestina, todas essas coisas aí. Eu sou totalmente contra. Você se considera uma pessoa íntegra? Sim, Como você definiria pra gente integridade? o que a sua cabeça diz que é o bom julgamento de fazer as coisas certas. É quando você, a partir dos seus princípios, você decide fazer o melhor com relação à sua realidade. Ou seja, você tem que ser honesto, você tem que ser sincero, você tem que procurar sempre fazer o bem, de uma forma que seja tanto bem para você quanto para o próximo. Como ser íntegro nos dias de hoje? Olha, difícil, porque foi até controverso. Eu respondi que eu já colei em prova e isso é totalmente falta de honestidade. Eu acho que não é nem em questão aos dias de hoje, é a cultura que a gente vive hoje no país que a gente mora. Eu acho que faz parte da cultura do brasileiro. A gente sempre dá um jeitinho, a gente sempre tem essa vontade de burlar as regras e às vezes para conseguir o seu objetivo vai mais forte do que você para pensar na sua consciência, pelo fato de você ver o do lado fazendo, você faz também. Eu costumo pelo menos respeitar o mínimo, que são os idosos, as vagas certas, os lugares nos ônibus. Isso eu costumo bastante fazer. Integridade é quando você não vende seus valores, sabe, por nada, sabe? Pode ser um amigo, pode ser dinheiro, pode ser uma ajuda. E a integridade acaba sendo isso, né? Você tem que, no fim das contas, colocar a cabeça do travesseiro no fim do dia e falar o que você... fazer um pequeno trecho, assim, um pequeno recap da sua vida e ver o que você poderia ter feito assim de melhor, talvez para o próximo, e como as suas atitudes não prejudicaram alguém. A tendência do ser humano em buscar atalhos para alcançar os seus objetivos pessoais gera uma sociedade corrupta. Desde a nossa infância, os atalhos estão presentes, seja na pirraça da criança para ganhar o brinquedo, seja na dissimulação do adolescente para não fazer suas tarefas, seja numa mentira do jovem para não ser punido pelos pais. Todos esses episódios são comuns e vivenciados por nós. O que fazer para que essas atitudes não se agravem e assim possamos formar cidadãos íntegros? Tem um autor muito interessante que ele pesquisou no mundo inteiro o desenvolvimento moral, né, da integridade das pessoas, desses princípios. E ele foi observando que até 10 anos de idade, né, as crianças elas têm um desenvolvimento da moralidade, da ética, ele chamou de pré-convencional, onde eu respeito as regras, as normas, os valores, né, me mantenho, vamos dizer, íntegro, de não mentir, de não passar o outro para trás, né? Pelo medo, tá? Porque vai receber alguma punição ou porque eu vou receber alguma recompensa. Então eu vou ganhar algo com isso, então eu vou fazer tudo correto, certinho, né? Para receber essa recompensa. Isso vai até por volta dos 10 anos. É um tipo de moralidade, vamos dizer assim, muito focado em você, onde você é o centro. Você faz por medo de ser punido ou faz para receber uma recompensa. Tá? E infelizmente, o Kohlberg, né, ele percebeu no mundo todo que muitos adultos ainda estavam nesse estágio de moralidade. Então, por exemplo, eu sei que eu não posso usar o celular na direção. Mas aí eu dou uma olhadinha assim, não tem nenhum amarelinho, não tem ninguém, nenhuma câmera fotográfica e eu tô lá no trânsito usando o meu celular. Ou não posso passar o sinal vermelho, né? E se não tiver nada que vai induzir a uma multa, né? Eu passo o sinal vermelho tranquilamente, sem preocupação. Por quê? Porque eu não vou ter ninguém que vai me punir. Eu olho, ó, não tem ninguém para me punir. Então, muitos adultos ainda mantêm esse nível de moralidade. Mas quando sai esse controle externo,
eu abro mão dos meus valores, né, da minha integridade. A partir dos 10 anos de idade, né, há um desenvolvimento que o Kohlberg vai chamar de convencional, onde eu sou íntegro, respeito as regras, as normas daquela sociedade, porque eu quero ser um bom cidadão. Então ele até fala que a chave principal, né, dessa faixa etária eu quero ser reconhecido, né? Assim, quem faz o bem recebe o bem. Eu sou reconhecido onde eu estou, na minha igreja, no meu trabalho, como uma pessoa correta. E ele diz, é ótimo você ser um bom cidadão, você cumprir regras e normas. E nessa faixa etária você já vê o outro. Então você diz assim, eu não passo o sinal vermelho porque eu posso provocar um acidente e eu posso machucar alguém. Então você já não diz assim, eu não vou passar o sinal vermelho porque eu vou receber uma multa. Então você já consegue entender essa intenção de que quando você quebra uma norma, um valor, eu não vou mentir porque na verdade eu estou passando alguém para trás, né? E isso tem consequências. Então eu já começo a olhar para esse outro, né? Mas você se torna nesse nível também um simples seguidor de regras. Então Kohlberg vai dizer, e por exemplo, quando nos Estados Unidos, isso não é há muito tempo atrás, tinha a regra de que negro não podia frequentar a escola de branco. Eu, como um bom cidadão, eu vou dizer, perfeito, negro não frequenta a escola de branco. Eu sou seguidor de regras. Dentro da moralidade pós-convencional, você sim respeita as regras e as normas, mas você respeita por princípios. As escolas adventistas entendem o seu aluno como um ser integral, dotado de capacidades físicas, cognitivas, emocionais e espirituais. O processo educacional deve atender todas essas dimensões. Por essa razão, os professores, eles transmitem conceitos e valores frequentemente. O Plano Mestre de Desenvolvimento Espiritual, conhecido como PMDE, é um guia que norteia a educação adventista. No Nordeste do Brasil ou no Peru, o método é o mesmo, ensinar princípios e valores que perdurem pela vida. O PMDE, Plano Mestre de Desenvolvimento Espiritual, é um projeto que a instituição aborda com muita alegria, porque é um projeto que engloba todos os colégios adventistas, e não só o colégio do Peru, mas sim de toda a América do Sul. Este projeto busca desenvolver a cada ano valores nas crianças e nos alunos. São 4 valores abordados ao longo do ano, divididos em bimestres, e ao longo dos anos esses valores vão mudando. E isso também é associado com o que o Estado promove. Por questões de governo, nós pertencemos ao Ministério da Educação. O Ministério da Educação também promove os valores para o ensino na educação básica e estamos muito felizes por isso, se desenvolver na instituição, porque isso vai nos ajudar a fortalecer a parte espiritual dos nossos alunos. E também, no contexto do Estado, nos ajuda porque cumprimos com os requerimentos que eles nos pedem como educação no Peru. O PMDE, o Plano Mestre de Desenvolvimento Espiritual, né, tem como, no seu projeto, trabalhar todas as faixas etárias da vida de uma criança, de uma adolescente, pensando em trabalhar no aspecto espiritual. Então, assim, são planos, nós trabalhamos bimestralmente com temas específicos, esses temas são valores, e a cada bimestre nós trabalhamos um valor específico. Então, assim, o PMDE para a rede de educação adventista, eu considero que é assim uma fonte de uma riqueza espiritual imensa, enorme, porque ele nos ajuda automaticamente nos planos, por ser uma educação adventista, nós integramos fé e ensino. Então, o plano de desenvolvimento espiritual, ele só veio mesmo assim, está vindo a cada dia para acrescentar e nos ajudar a trabalhar a vida espiritual de cada aluno. Em primeiro lugar, é estabelecido um projeto muito lindo, que temos como nome Projeto 10.30, que é um momento da oração. É tocado uma melodia hebraica com um som de shofar, e a cada manhã, às 10h30, todos os alunos sabem que esse é o momento de orar.
E oramos para sermos íntegros, para que nossos pais sejam íntegros, para que nossos professores sejam íntegros e, de maneira especial, os alunos também. E esse momento é muito especial porque tanto os professores quanto os alunos oram pela integridade, como também por outros assuntos. E também as pessoas que nos visitam, as famílias, entre outros, pausam as suas atividades para orar. Esse é um primeiro projeto que temos da oração 10.30. Temos um segundo projeto que se chama o Aluno Íntegro, a Aluna Íntegra. Nós temos através dos tutores, que são aqueles que dirigem as aulas, os professores de cada aula, os conselheiros, como podemos chamar, eles a cada mês desenvolvem um projeto em que buscam alunos ou alunas íntegros que cumpriram uma série de requisitos como cumprimentar, fazer um favor para um colega, chegar no horário, compartilhar com seus colegas, fazer atitudes de bem e relacionado com integridade. E ao final do mês, é premiado esses alunos de cada aula e de cada sessão. Neste caso, é orientado mais ao secundário. Infelizmente, a gente percebe que a cada dia os valores estão se esfriando, os valores estão ficando frios. O ter está sendo mais importante que o ser. E enquanto a educação adventista, que se baseia no princípio de salvar para a eternidade, guiar esses meninos para a eternidade, nós precisamos caracterizar o ser e esquecer o ter. Então, assim, esses valores, eu acredito que a educação adventista, ela contribui muito para a sociedade, porque a gente passa algo que aos poucos, infelizmente, está morrendo, sabe? Hoje em dia as pessoas pensam o que tem, o que vai ser, como vai ser, e esquecem muitas vezes que o eu, a sua essência, é o que o mundo pede. É a sua mão ajudadora, é o seu olhar para alguém, é o seu amor. Então a gente precisa permitir que esses valores que hoje se acarretam aí no PMDE, nesse plano mestre espiritual, esse plano mestre de desenvolvimento espiritual, que de fato faça sentido na vida da sociedade. As pessoas precisam ver que dentro da educação, dentro dessa educação tão valorosa, há um reflexo, há um espelho de amor. Então esses valores nos levam ao amor, e o amor está firmado em Cristo, porque Deus é amor e Ele é o dom do amor. Bom, o que eu gostei do PMDE foi aprender os valores e princípios abordados em sala com a nossa tutora e com os colegas de classe. Eles nos ajudaram a melhorar nossa visão sobre o presente e o futuro. Uma iniciativa na prática é com os outros. Escutamos e entendemos que somos diferentes nas ideias, mas as respeitamos. Também precisamos cumprir nossas responsabilidades, nossos deveres e ensinar aos alunos a chegarem no horário na escola, por exemplo. E sendo assim, uma das formas de mostrar que eles podem tornar-se íntegros no futuro. Também tem a solidariedade e a ajuda às outras pessoas que necessitam. Também existe uma forma de bondade com os outros e ajudar o seu próximo. Todos esses exemplos e iniciativas que são feitas aqui no colégio desde muito pequenos e a cada mês, os professores vão tomando um valor e suas práticas e a cada dia vão praticando atividades ao longo dos dias e praticando o valor. Então a criança não volta para casa como chegou, volta com mais integração, algo diferente. E isso não fica somente com a criança, passa para os pais, aos amigos do bairro e assim vai se tornando algo maior e sistemático e compartilhando a integridade. Aprendemos 4 valores: a integridade, a generosidade, humildade e a igualdade. Com eles, como companheiros, melhoramos nossa capacidade de nos relacionar um com o outro, nos ajudando em várias coisas, compartilhando nosso alimento com as outras pessoas. O que eu mais gostei foi que fortaleceu minha espiritualidade e me ajudou a ser melhor com Deus e com os outros ao meu redor. A integridade é somar as atitudes e o apego aos princípios. É um valor que ajuda aquele jovem ou moça a poder levar uma vida tranquila no todo. Ser bondoso, tolerante, amoroso, com respeito e ter uma melhor convivência tanto no colégio como em família.
A integridade vai basicamente nos ajudar no futuro a sermos reconhecidos como boas pessoas que poderão ajudar, basicamente, a eficácia, talvez, de uma empresa, ajudando-a a melhorar usando a capacidade que cada um tem. É importante porque atualmente, em nosso país, é apresentada diferentes tipos de antivalores, como a delinquência, roubo, droga e outros temas que aparecem todos os dias em nossa vida. Portanto, esse valor da integridade ajuda as crianças a crescerem, digamos, mais íntegros em todos os aspectos, tanto na parte emocional e educativa também, expressando o melhor deles. E por meio do exemplo que eles recebem dos pais e dos docentes e dos amigos, isso ajuda que eles possam crescer com um valor integrado e sistemático. A nossa vida é como uma corrida de atletismo, que possui regras claras que devem ser respeitadas. Todo atleta que completa o percurso, enfrentando com dignidade os desafios, respeitando seus adversários e obedecendo às normas da competição, já é um vencedor íntegro. Aqueles que buscam ganhar a competição utilizando atalhos ou outros meios ilícitos sofrem ou sofrerão a desclassificação e a respectiva punição pelas suas atitudes. Hoje a gente aprendeu sobre a integridade. A integridade é quando a pessoa é honesto, fiel, e quando a pessoa pode achar um dinheiro perdido, a pessoa procura a pessoa. Se não achar, aí você tenta procurar para entregar, mesmo se perdeu. Bom, a professora botou alguns slides mostrando sobre a integridade, o certo e o errado. A gente foi na barraquinha, comprou, só que não tinha vendedor na barraquinha. Aí a gente teve que depositar, ser honesto, ser íntegro, para depositar na caixinha. A gente deposita o dinheiro e pega o troco. Aí a professora depois, ela fez um círculo dos alunos do 4º ano. Aí ela foi contar quanto tinha 395. Aí foi quando ela contou, aí tinha, e a gente foi honesto. Depois a gente foi para uma barraquinha, essa daqui do lado, e ela deu dinheiro pra gente para poder comprar e tinha 2 bacias, um do troco e a outra para botar o dinheiro. Aí quando terminou tudo, tava tudo certo. Eu aprendi que a gente tem que dividir sempre as coisas e ser íntegro, porque se você não for, Papai do Céu não se agrada. Eu aprendi que a integridade fala a pessoa ser honesto, fiel, devolver as coisas quando alguém perde. Porque a gente pode ser íntegro com as pessoas que a gente for ensinar, trabalhar, por exemplo. A gente pode ser íntegro de várias maneiras. A gente pode ser íntegro para dividir alguma coisa, pode ser íntegro entregando alguma coisa para uma pessoa que não achou as coisas que perderam. E a gente também não pode mexer nas coisas que não são da gente. Fiz uma aula interativa, interagi com eles, dialoguei bastante sobre o tema, puxei bastante a opinião deles. Depois nós usamos a Bíblia, como base da verdadeira integração. Logo após eu fiz estilo a dinâmica com auxílio de slides, onde tinha ações que Deus era de acordo ou não, gostava ou não, sempre interagindo, sempre buscando a opinião deles. E depois fiz a aula prática com a venda, a qual não tinha um vendedor, eles eram o próprio comprador e o próprio vendedor, que é um meio da gente trabalhar com eles a integridade, que eles iam colocar a quantia de cada produto que eles compraram e se tinha troco, eles tinham que pegar a quantia correta. E aí a gente trabalhou a integridade deles para fechar o projeto. Bom, nós trabalhamos o lúdico, onde nós colocamos uma barraquinha em sala de aula e fomos ensinar para essa criança através de compra e venda, onde não se tem
nem o vendedor, onde as crianças mesmo foram os vendedores e os compradores, entendeu? Ensinando assim para essa criança o que é correto, né? Trabalhar integridade com eles foi maravilhoso. E a gente percebeu o que é o mais gratificante, é que a gente vê o resultado, foi mais do que esperado. A gente consegue ver que na explicação da professora, através de slides, tentando deixar uma aula mais lúdica, mais didática, e o principal é realmente usar a ludicidade na prática, onde eles vão ter a oportunidade de agir diante de algo, que foi o que nós fizemos, né? E o melhor é saber que eles vão chegar em casa e vão falar sobre integridade, e não só falar, eles vão se sentir. Eles vão dizer assim, olha, eu sou honesto, eu procuro fazer o correto, eu procuro não mentir, eu procuro não fazer nada errado na escola, não julgar o meu amiguinho. Então eu estou tendo atitudes que me integram uma pessoa bacana, né? Então assim, é maravilhoso. Ter trabalhado esse tema com eles foi assim uma experiência maravilhosa. Eu, enquanto gestora, que gosto de estar perto, eu gosto de sentir o andamento das coisas, foi assim um privilégio saber que eles foram para casa carregando mais um valor da educação adventista. Isso não tem preço. A função do professor na escola adventista é sempre buscar, né, estar buscando os princípios da escola, os princípios na sociedade, os valores. E é uma escola que busca que o aluno desenvolva esses valores no seu dia a dia, no seu cotidiano, na sua vida, na sociedade. E a gente sempre busca colocar esses valores e trabalhar com eles, para que o aluno não seja só aqui, mas em todos os lugares que eles estejam, né? Buscando esses valores, colocando em prática através da ação. Desde muito criança, os alunos aprendem com os pais e tendo eles como modelos. Os pais atuam de uma maneira positiva sobre o não mentir, sobre o respeito, o bom trato com a família e confiança. Isso ajuda para que a criança vá desenvolvendo esta aprendizagem e quando chega à sala de aula, aos 3 ou 4 anos, com esta estimulação, desde cedo eles vão aprendendo a fazer o mesmo com seus companheiros. A ajuda mútua, o respeito e chegar cedo na classe. Tudo isso vai sendo desenvolvido na primeira infância e quando chega na adolescência ou a juventude, eles têm muito mais aflorado esse tipo de valor. Por isso, é importante ensinarmos desde pequenas as crianças e principalmente com o exemplo dos pais e dos professores. A formação do caráter de uma criança vai até os 7 anos de idade. Então, por isso a importância de ensinar desde os pequenininhos, desde a educação infantil, que é o caso que nós trabalhamos aqui, até o 9º ano. Quando essa criança, o que ela aprendeu nessa idade, ela não irá esquecer na fase adulta, entendeu? Mesmo que ela passe por algo difícil em sua vida, mas ela vai sempre lembrar desses princípios que foi ensinado quando ela era criança. No dia a dia são apresentadas muitas situações e precisamos preparar as nossas crianças não só para o ambiente cristão, mas também para a sociedade no geral. Esses valores ajudam na formação da pessoa. E é certo que vamos aplicá-los em diferentes momentos de nossa vida e com diferentes tipos de pessoas e que talvez não foram educadas no mesmo princípio cristão que a gente. Por isso, nossas crianças precisam saber como lidar com isso. A integridade é muito importante, no sentido em que o aluno ou a criança, nesse caso, em suas tomadas de decisões, seja sábio. Outra coisa que também estamos trabalhando é a igualdade e a generosidade, e que muitas vezes é raro na nossa sociedade. Como, por exemplo, dar um assento a uma pessoa, sendo esse mais velho, avançado em idade, ou compartilhar algo que tenha na lancheira com um amigo que não trouxe. Na educação adventista, tratamos de seguir com esses valores. Por mais que a sociedade muitas vezes não queira aceitar, isso é parte desse lar e da nossa escola. E o Colégio Adventista é um complemento do lar. Aqui trabalhamos com cerca de 1.300 alunos que temos no Colégio União. E damos ênfase nesses valores, para que esses alunos não sejam somente pessoas nessa sociedade que apenas se desenvolvem, mas também os preparar para o reino do céu.
E mais gratificante para mim é quando um pai chega, uma mãe, que mostra, que diz em palavras, né, o quanto o seu filho mudou graças a essa educação, graças ao que a gente passa. E não é uma coisa que passa só lá, né, fora. É uma coisa que passa dentro da sala de aula, né? Que poderia ser assim, é só uma capela. Não, a gente está vivenciando, está vivendo o projeto todos os dias. Todos os dias a gente vive aquele projeto junto com eles. Seja em ação, seja na prática, com palavras, mas o projeto está integrado na minha aula, no meu planejamento. Já tivemos casos de pais que chegaram, inclusive pais que têm o primeiro ano seu filho aqui na escola. E ele chegou e disse assim, o que vocês fazem? O que está acontecendo? Até o comportamento da minha filha em casa comigo mudou. Ela está mais branda, ela está mais leve, ela me escuta mais, ela me obedece mais. E ele veio realmente interrogar e ele remeteu e disse assim, vocês não trabalham, não tem um desenvolvimento espiritual aqui na escola? Sim, nós temos, esse é o nosso diferencial. Aí ele disse, pois parabéns, o diferencial está de fato acontecendo lá fora. A gente vive em um mundo onde os homens não procuram mais valores, não buscam colocar isso em mente das crianças, tudo é normal, tudo é aceito, né? E a gente está aqui para fazer o diferencial, para fazer a diferença e mostrar a essas crianças que elas podem ser melhores. E o mundo, com a ajuda delas, também pode ser melhor. Em nosso país, o Peru, e também em outros países do mundo, estamos atravessando uma crise. E podemos ver isso nas notícias sobre os nossos governadores, nossos políticos, que estão sendo presos e sofrendo muitas penalidades. Isso acontece por falta de integridade. E é isso que queremos mostrar para os nossos alunos desde pequenos, desde os seus 3 anos, que eles podem desenvolver esse valor, a integridade desde pequeno, para que quando crescerem possam se desenvolver da melhor maneira na sociedade e não só fortalecendo a parte da integridade, porque entendemos também que precisamos ser honestos, sinceros e responsáveis em nossos atos para que dessa maneira todos possam lucrar na sociedade. Claro que o desejo da gente é que eles coloquem isso em prática para o resto da vida, mas nós sabemos que muitas vezes o caminho não vai ser todos eles colocar isso em prática. Mas a certeza é que nós temos que cumprirmos nossa missão. Fizemos a nossa parte, como escola, como sociedade e principalmente como cristão. A escola que realiza um processo continuado daquilo que foi ensinado em casa, com certeza contribuirá para a formação de cidadãos de bem e dedicados ao próximo. A mente da criança absorve não somente o conteúdo acadêmico, mas também os ensinamentos de valores e princípios que vão marcar para a vida toda. O programa Educação vai ficando por aqui e você pode nos acompanhar em nossas redes sociais. Entre também no nosso canal do YouTube, Educação NT. Nos vemos semana que vem. Até lá!